Fala aí, queridos e amados do Segundão, quem fala aqui é a professora Oriane. O objetivo dessa aula é apresentar um panorama geral do romantismo no Brasil, além do estudo mais sistematizado da primeira geração, que a gente vai trabalhar. Esse vídeo, essa apresentação, será dividida em duas, né? A primeira apresentação aí, eu vou trabalhar com a perspectiva mais nacionalista, porquê desse nacionalismo, e o segundo vídeo a gente vai trabalhar com a perspectiva do indianismo, tocando aí principalmente nas obras dos últimos cantos, Juca Pirama, Canção do Tamoio, ok? Como a gente já viu das outras aulas, o romantismo aí constitui um período literário extremamente complexo, né? Tanto do ponto de vista formal, como do ponto de vista temático. Isso comparado às outras escolas que a gente tinha visto até então. E um dos temas que vão ser aí bem caros no romantismo, principalmente o romantismo na Europa, é a crítica social, né? Para vocês terem uma ideia, na França aí, por exemplo, em 1831, eu já tenho a figura aí do poeta, do grande poeta Victor Hugo, né, com o Corcunda de Notre Dame, já desenvolvendo aí uma obra pautada aí numa arte de cunho social, né? No entanto, quando se olha aqui para o romantismo no Brasil, aqui no Brasil há um silêncio assustador em torno dessa questão da crítica social. E isso acontece justamente porque no Brasil do século XIX, as relações econômicas elas se pautavam na questão da escravidão, o que não acontecia na Europa. Então, se eu tenho como economia principal a escravidão, e as pessoas que estão escrevendo, elas estão, de certa forma, envolvidas nesse contexto, é complicado se trocar nisso, né? Então, como vai criticar a escravidão se é por meio desse sistema escravocrata, por exemplo, que o governo paga o leitinho da criança e o esquinho do papai? Então, não é possível acontecer, né? Por isso que a gente tem aí como principalmente aí a obra inaugural do romantismo em 1836, Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães, uma obra que nem vai tocar aí na questão da escravidão. E aí quando você pega aí o painel dos escritores do romantismo no nosso Brasil, a gente terá aí, por exemplo, José de Alencar, que vai trabalhar com a prosa. Ele era ministro e deputado, totalmente favorável à escravidão. Nós temos Gonçalves Dias, que foi professor de História de Dom Pedro II e que trabalhou nos Ministérios de Relações Internacionais e Exteriores. Nós temos Joaquim Manuel de Macedo, que vai ser o autor da Moreninha, grande sucesso de publicação no nosso país, e que foi também deputado e ministro do governo. E diante desse panorama todo aí dos nossos artistas, né, a gente vê que eles ocupavam cargos públicos. E havia aí, de certa forma, uma certa impossibilidade de se falar da questão da escravidão, por exemplo, no nosso país, né? E é justamente por causa disso que o romantismo dessa primeira fase assume aí um caráter altamente nacionalista. E para a gente entender isso, é preciso falar que durante os anos 30 até os anos 50 no Brasil, o que a gente tem aí é a construção de um imaginário romântico por parte dos poetas, né? Percebe aí na figura, principalmente dos personagens descritos por Gonçalves Dias, o maniqueísmo. Ou seja, o que é esse maniqueísmo? O bonzinho, o personagem bonzinho, sempre vai ser bonzinho, o personagem malvado sempre vai ser o personagem malvado. E isso, de certa forma, vai mudar com José de Alencar na prosa romântica e futuramente no realismo com Machado de Assis. A gente vai observar isso. E por que eu estou tocando isso? Porque essas minhas conversas, essa aula, ela está sendo pautada num grande crítico literário da nossa literatura brasileira, que é o Antônio Cândido, que vai defender que uma das causas desse maniqueísmo aqui no Brasil se deve por causa de uma ânsia topográfica, que é aquilo que os escritores buscavam, que era descrever o real para poder criar uma imagem de país para o Brasil. Então, eles, de certa forma, eles faziam pesquisas, né? Entravam no universo para pesquisar e construir, criar uma imagem de país para o Brasil. E nessa questão, você tem lá o romance indianista que descreve a selva,
Nós temos as poesias nacionalistas de Gonçalves Dias, que vão descrever a paisagem natural do Brasil. Nós temos o romance urbano aí, como a Moreninha, que vai descrever a corte, e o romance regionalista que descreve o sertão e os pampas, que a gente vai ver depois com o Alencar. Então, na primeira geração, devido a essa ânsia topográfica, os escritores queriam definir o rumo cultural do país, baseando-se em uma identidade nacional, fazendo com que fossem valorizados elementos nativos do Brasil. E a temática principal dos poemas de Gonçalves Dias, dentro dessa perspectiva, era o quê? A valorização das maravilhas da natureza pátria, na qual o índio ocupou seu lugar de destaque, que a gente vai ver depois, no segundo momento, quando a gente vai falar do indianismo. Né? Então, em toda a obra poética do Gonçalves Dias, a gente vai perceber aqui, ó, são várias obras. Em 1846 nós temos os primeiros cantos, que a gente vai ver aí, que foi publicada a Canção do Exílio. Foi uma poesia que a gente trabalhou em sala de aula, a gente analisou a poesia, tanto do aspecto formal quanto do aspecto temático. Nós temos em 1848 segundos cantos, em 1851 os últimos cantos com Juca Pirama e a Canção do Tamoio, que a gente vai analisar na segunda aula. Em 1857 os Timbiras, que são poemas épicos, e em 1864 uma poesia chamada Minha Terra, que também será analisada aqui na nossa aula, certo? Então vamos lá analisar a poesia Minha Terra. Essa poesia Minha Terra, ele publicou quando ele estava em Paris, em uma viagem. A gente vai observar que, do ponto de vista formal, ela é uma poesia que ela é de 7 sílabas, né? 7 sílabas poéticas, aí está dentro daquela característica da medida velha, assim como aconteceu também com a Canção do Exílio, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. E ela vai trabalhar nessa mesma nuance aí. A gente também tem que nesse primeiro momento aí, nessa primeira estrofe, a gente tem as sílabas fortes, elas estão sempre na tônica. Então eu tenho aí, como dentro dessa musicalidade, eu tenho uma musicalidade ditética, então eu tenho: quanto é grata em terra estranha, sob um céu menos querido, entre feições estrangeiras, ver um rosto conhecido. Ouvir a pátria linguagem do berço balbuciada, recordar sabidos casos, saudosos da terra amada. Percebe que essa segunda estrofe aí, ela já dá uma quebra. Da mesma forma que acontece na Canção do Exílio, aqui eu também tenho uma quebra, que pode demonstrar também, assim como aconteceu na Canção do Exílio, uma ideia de descontentamento em perceber-se que não está na terra amada. Vamos continuar. E em tristes serões de inverno, tendo a face contra o lar, lembrar o sol que já vimos e o nosso ameno luar. Certo é grato, mais sentido, se nos bate o coração, que para a pátria nos voa, para onde os nossos estão. Depois de girar no mundo, como barco em crespo mar, amiga praia nos chama lá no horizonte a brilhar. E vendo os vales e os montes e a pátria que Deus nos deu, possamos dizer contentes, tudo isto que vejo é meu. Meu este sol que me aclara, minha esta brisa, estes céus, estas praias, bosques, fontes, eu os conheço, são meus. Mas os amo quando volte, pois do que por fora vi, a mais querer minha terra e minha gente que aprendi. Percebe-se que há essa gradação entre o forte e o fraco, que vai ser aí observado de estrofe para estrofe. Dentro de uma perspectiva geral temática, nós temos aí Minha Terra, faz parte da primeira geração do romantismo, né? E o que acontece? Gonçalves Dias aí vai exaltar a natureza da sua terra. Ele mantém aí um excesso de sentimentalismo e ufanismo, a exaltação da sua pátria, né? Este poema aí, a gente pode observar que é de certa forma, trabalha um nacionalismo romântico, que demonstra saudade do ambiente que ele quer estar, mostrar o amor, o carinho e o respeito pela sua pátria. Então, assim, a gente tem aí o nacionalismo fanista, né?
E aí a gente tem aí, gente, esse amor à pátria reforçado pela distância geográfica, né? O eu lírico afirma sentir-se feliz ao encontrar em terra estranha, entre feições estrangeiras, alguém conhecido.